paz do Senhor a todos os amados e queridos ouvintes que vai ouvir este vídeo, este áudio que eu estou gravando aqui neste exato momento. Meus queridos, eu quero deixar uma palavra de reflexão para todos os ouvintes que vai estar ouvindo essa mensagem que eu quero deixar para sua vida, para sua meditação, para sua reflexão em nome de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu evangelista Mateus, no capítulo 14, versículo 22, diz assim: E logo ordenou Jesus que o seu discípulo ultrapassasse no barco, entrasse no barco e fosse adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Vou pular para o versículo 30, diz assim: Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Meus amados, meus queridos ouvintes da palavra de Deus, no capítulo a qual nós lemos, capítulo 14, do verso 24, Jesus, ele ordenou ao seu discípulo que entrasse no barco, que fosse adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Jesus ordena aos discípulos que eles entrem no barco e comecem a navegar. Que enquanto ele se despedia da multidão, Jesus, após se despedir da multidão, ele subiu para o monte e foi orar à parte. Como é de costume, sempre Jesus levava alguns dos discípulos com ele para orar. Mas nesse dia, nessa ocasião, Jesus foi sozinho. Ele não levou Tiago, não levou João, Jesus não levou Pedro, mas ordenou que eles entrassem no barco. Meus amados, meus queridos ouvintes, a Bíblia diz que uma tempestade, ela começou a açoitar o barco. O vento era forte. E a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, quando Jesus dirigiu-se caminhando por cima da água, aleluia, o barco já estava açoitado, já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Meu amado, meu querido ouvinte da palavra de Deus, tem momentos na nossa vida que o vento é o contrário. Nele vem aonde nós não esperamos que ele viesse. Tem momentos na nossa vida que a luta nos pega de surpresa. O apóstolo Pedro, uma certa feita, ele disse: Amados, não vos estranheis as ardentes provação que vem sobre vós, como coisas estranhas vos acontecem. Às vezes a luta, quando ela pega-nos de surpresa, que ela vem pelo lado ao contrário, e nós estamos sendo açoitados pelas ondas do mar, que representa as lutas nos dia a dia que nós estamos vivendo. Muitas das vezes nós ficamos com medo, porque nós passamos a perder o foco, deixamos de olhar para Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé, e passamos a olhar para as lutas. Pedro, ele era um homem corajoso, ao mesmo tempo um homem que fazia muitas coisas, tomava muitas decisões precipitadas, mas Pedro agora toma uma decisão, quando Jesus está caminhando sobre as águas, e Jesus diz: Sou eu, não tem mais. A Bíblia diz que naquele momento Pedro disse: Senhor, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Nenhum dos apóstolos, nenhum dos discípulos teve a atitude que Pedro teve. Nenhum deles teve a atitude que Pedro teve. Pedro é o primeiro apóstolo a experimentar o sobrenatural de Deus. Ninguém dos apóstolos experimentou caminhar sobre as águas. Ninguém dos apóstolos andou sobre as águas. O único apóstolo, discípulo do Senhor, que caminhou sobre as águas foi o apóstolo Pedro. Foi ele o primeiro apóstolo a experimentar o sobrenatural de Deus, a caminhar sobre as águas. Meus amados, meus queridos ouvintes, você que está me ouvindo neste exato momento, a Bíblia diz que sentindo o vento forte, ele teve medo.
Meus amados, o vento você não vê, a tempestade você não vê, você vê o estrago que ela deixa. Você não vê a tempestade, você não contempla o vento, mas você vê o estrago que o vento e que a tempestade deixa. Porque onde a tempestade chega, onde ela passa, ela deixa estrago, ela derruba a casa, ela derruba a árvore, derruba a casa, ela derruba poste de energia, ela faz uma catástrofe, ela faz estrago. Onde ela chega, ela deixa um estrago. Às vezes nós não vemos a luta, mas nós sentimos a luta. Sentimos que a luta está grande, sentimos que a luta está pesada, sentimos que a luta está nos destruindo, a luta está nos, muitas das vezes, fazendo nós desanimar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você, meu querido. A luta, muitas das vezes, ela vem. Nós não vemos ela vir, mas nós sentimos quando ela está nos atingindo, quando ela está vindo sobre nós. Meus amados, meus queridos ouvintes, eu deixo esta palavra para você. A Bíblia diz que, sentindo o vento forte, ele teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou o Senhor, salva-me. A Bíblia diz que Pedro estava caminhando sobre as águas, tomou uma atitude que nenhum dos outros apóstolos havia de tomar essa atitude. Somente Pedro toma essa atitude: Senhor, se é o Senhor, manda eu ter contigo. E a Bíblia diz que ele começou a caminhar sobre as águas. Mas a Bíblia diz, sentindo o vento forte, ele teve medo. Muitas das vezes nós deixamos de olhar para Jesus, que é o nosso refúgio, que é o nosso alfa, que é o nosso ômega, que é o princípio, que é o começo, que é o cabeça da igreja, é aquele que está no controle da situação. O barco poderia estar à deriva, poderia estar sendo açoitado pelas ondas, o vento poderia ser o contrário, mas o importante é que quem estava no controle da situação era Jesus. O barco estava naufragando, mas Jesus estava no controle da situação. Muitas das vezes nós queremos que Deus, muitas das vezes, age na nossa vida, mas muitas das vezes nós deixamos de olhar para Jesus e perdemos o foco e começamos a olhar para as lutas, começamos a olhar para os problemas. Eu quero que você pegue essa palavra, meu querido. Esta palavra que Deus mandou eu dizer para você, e guarda ela dentro do teu coração. O vento pode ser o contrário, mas quem está a bordo do barco se chama Jesus de Nazaré, se chama aquele que tem poder para mudar a sua história, aquele que tem poder para intervir na tua história. Meus amados, meus queridos irmãos, nós vivemos uma época em que as pessoas não querem passar por luta, que as pessoas não querem sofrer perseguição. Mas uma certa feita, Jesus falou, ele disse: ai de vós, quando todo mundo falar bem de vocês, porque assim faziam os falsos profetas aos vossos pais nos passados. Mas bem-aventurados sois vós, quando todo mundo vos perseguir, vos maltratar, e disserem todo mal contra vocês. Bem-aventurados são vós, quando todo mundo vos perseguir, vos maltratar, e vos disserem todo mal contra vocês. Mas, na época, no Antigo Testamento, quem era elogiado, quem era bajulado, era os falsos profetas, aqueles que estavam vivendo na prática do pecado. Pois Jesus diz: ai de vós, quando todo mundo falar bem de vocês, porque assim fazia os vossos pais aos falsos profetas no passado. Profeta no dia de hoje, que prega a verdade, que ensina a verdade, que prega contra o pecado, que prega contra o adultério, que prega contra a mentira, que prega contra essa geração que nós estamos vivendo, que hoje se casa, amanhã já larga, hoje se casa, troca de mulher igual trocar de roupa, porque estão vivendo uma geração onde as pessoas acham mais fácil cortar o relacionamento, cortar a amizade, cortar o vínculo, cortar o relacionamento, acabar com o relacionamento, do que promover uma reconciliação. E Deus é Deus de reconciliação. Deus diz para você: não corte o seu relacionamento, mas tenha um bom relacionamento. Passa a pedir perdão, passa a liberar o perdão, passe a amar mais, passa a liberar o perdão e passa a crer mais na palavra de Deus. Aleluia. A todos aqueles que querem viver piamente em Cristo, padecerão perseguição.
Se você não é perseguido, meu amado, se você não é caluniado, meu querido, é porque você está em falta com Deus. Porque todas as pessoas que viveram no passado, que foram profetas, que foram apóstolos do Senhor, eles padeceram perseguição. Uns foram mortos, outros foram torturados, outros foram escarneados, outros foram maltratados, mas foram perseguidos por amor à palavra. E eles venceram, eles foram fiel à palavra, eles honraram o seu Senhor, eles foram fiel, obediente a Deus e à voz de Deus, e eles ganharam a salvação. E o nome deles estava escrito no livro da vida. Um certo dia, Jesus ordenou os discípulos, dizendo: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer será batizado, quem não crer será condenado. E expulsar demônio, curar os enfermos. Os discípulos foram e expulsaram os demônios, e voltaram alegres, dizendo: mestre, nós estamos alegres, porque em teu nome nós expulsamos demônio, nós curamos enfermo, nós estamos alegres. Jesus olhou para os discípulos e disse: olha, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Eu vos digo, não vos alegreis por vós expulsar demônio, alegrai antes pelos vossos nomes, está escrito no livro da vida. A maior certeza de vitória se chama ter o nome escrito no livro da vida. Ter o seu nome escrito no livro da vida é a melhor coisa que o homem pode ter. Ser salvo, estar com o nome escrito no livro da vida, ser uma pessoa fiel, ser fiel, obediente à palavra, para ir morar no céu. Meu querido, eu deixo esta palavra para você. Eu quero encerrar por aqui, fazendo oração por você. Fecha o teu olho aí, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, neste exato momento eu quero orar, meu Deus, por este ouvinte que vai ouvir este vídeo, ó Pai, que vai ouvir esta mensagem. Que o Senhor possa abençoar a vida deste homem, desta mulher, desta criança. Abrir o coração, o entendimento deste homem e desta mulher. Que ele possa crer na palavra de Deus, nas promessas do Senhor. Que a maior promessa é a nossa salvação, papai. Que o Senhor venha tocar na vida dele, venha direcionar os seus passos, venha transformar, venha libertar, venha fazer milagres sobre a sua vida. Abençoar, condegar, sucabaia sé, maicho, decabada sé, darabai, chocomaneplas, encantou, naiplas, sucabai, sé, plantei. Que Deus possa lhe abençoar. Esse vídeo, meu amado, meu querido, essa pessoa que vai ouvir este vídeo, Deus manda falar para você, meu querido, que Deus chegou o tempo de Deus entrar na sua vida, de Deus trabalhar no teu ser, trabalhar no teu íntimo. E Deus diz para você: é tempo de você consertar a tua vida com Deus, é tempo de você reconciliar com Deus e deixar de pensar em trocar de esposa. É tempo de você botar a sua vida no altar e você consertar a tua vida com Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.